Bom, pessoal, então após a instalação do VS Code, nós iremos aprender a estrutura básica de um documento HTML. Existem tags estruturais que devem ser inseridas antes das tags que irão realmente exibir o conteúdo, certo? Então, o primeiro passo é gravar no formato correto a página que iremos construir. Então, para isso, nós viremos aqui em salvar. Aqui já tem um arquivo aberto, então iremos salvar com o padrão HTML. Na página documentos, no meu caso, no caso de vocês podem salvar em qualquer local que a página vai ser executada normalmente. Então, no meu caso, eu vou criar aqui uma pasta chamada HTML. E aqui dentro, em tipo, eu vou escolher o tipo HTML. Aqui, ó, HTML. Reparem que a extensão .html já é inserida no nome da página. Então, isso aqui é importantíssimo. É essa extensão que vai fazer com que o navegador entenda que esse arquivo é uma página web. Então, sempre deixa o final como .html. E aí nós vamos colocar o nome da página. Nesse caso eu vou colocar minha página .html. Salvar. Pronto. Reparem que até a estrutura aqui de exibição do arquivo no VS Code já está diferente. Então isso possibilita o quê? Ao decorrer do projeto, da construção da página, ao você digitar qualquer tag HTML, ele já vai mostrando opções para facilitar no dia a dia, certo? Então, a primeira tag que a gente deve aprender é a de definição do tipo do HTML. Então, ao digitar, por exemplo, aqui doc, ele vai mostrar aqui que tem o doctype e já vai inserir aqui o doctype que vai definir qual é o tipo, qual a versão do HTML que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, é o HTML5. Se você for lá na documentação do HTML, no site da W3 School, você vai encontrar essa estrutura, essa definição como a tag que vai representar o HTML5. A representação da versão 5 do HTML, certo? Essa é uma tag especial, então a gente sempre vai colocar ela no início aqui para definir qual a versão. O próximo passo é criar a tag HTML. Caso não apareça para você aí esse atalho que eu estou utilizando, você pode simplesmente vir aqui, ó, abre HTML, fecha. Reparem que ele já ajudou, já inseriu o fechamento da tag HTML. Reparem que ele coloca um barra. Então, existem tags, a maioria das tags no HTML, elas irão seguir essa estrutura. Uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Então, a marcação HTML, como o próprio nome já diz, né? HTML, ele vai mostrar, ele vai definir tudo que tiver aqui dentro dessa tag, abertura da tag, fechamento, vai pertencer a um documento HTML, uma página web, certo? Então, dentro da estrutura do HTML, nós temos duas grandes categorias, vamos utilizar esse termo, que é a head e o body. Reparem que eu já estou colocando aqui meu código todo indentado, né? Uma seção dentro da outra, de acordo com a hierarquia das tags, e vou colocando, né, com um afastamento, com um espaço a mais aqui da margem esquerda, certo? Então,
Na tag head, nós definimos os metadados das páginas. Os metadados, de forma geral, nós iremos entrar em detalhes nas próximas aulas, mas os metadados são informações que servem para a interpretação do navegador. Então, nós podemos colocar aqui qual é a versão do CSS, quais são as tags, as estruturas CSS que nós iremos utilizar, qual a versão do JavaScript também, enfim, qualquer metadado que a gente precisar inserir nessa página, ele vai ser inserido aqui na tag head. A tag body, ela vai servir para definir no documento qual é a parte que vai realmente aparecer para o usuário, para a pessoa que está acessando aquela página web. Então, o conteúdo da página vai ficar sempre dentro dessa tag aqui, abertura e fechamento da tag, certo? Então, os exemplos básicos, estruturas básicas que nós devemos colocar aqui na tag head, por exemplo, é o título, title, certo? Onde vai ser a palavra que deve estar na aba do navegador. Então, nesse caso, posso colocar aqui título, só para exemplo de teste mesmo. E no corpo, eu vou colocar uma tag chamada H1, que ela representa um título. O H representa um título e o tamanho dele. Nós iremos ver em detalhes nas próximas aulas. No momento, só preciso que vocês entendam a estrutura básica dessa página, certo? Então, H1 vai ser um título e eu vou colocar aqui um texto qualquer, certo? Então, relembrando, o doctype, nós iremos definir qual a versão do HTML. As tags HTML irão definir aonde começa o arquivo e onde termina o arquivo HTML. O head são os metadados, então posso colocar o título, posso colocar informações sobre o CSS, informações sobre o JavaScript e outras estruturas que podem ser utilizadas. Por exemplo, uma fonte específica que a gente pode colocar aqui na nossa página, uma fonte específica do Google, por exemplo, certo? E em body nós teremos o local onde vai ser realmente exibida a informação no navegador para quem estiver utilizando a página web. Então vamos salvar aqui. Tem essa opção, você vai em File, Save ou Ctrl S. Eu sempre utilizo esse atalho aqui no teclado, certo? Então, salvar. Então, qual é o próximo passo? Como é que eu consigo ver o resultado dessa página? A gente vai lá onde a página está armazenada. Nesse caso, foi em documentos, HTML, minha página. Reparem que ele já marcou aqui com o ícone do Chrome, porque é o meu navegador padrão. O navegador padrão justamente vai ser o programa que vai executar a sua página. Pronto, a página foi executada. Então reparem que lá a gente colocou no head o título e aqui na página nós colocamos um texto qualquer para exemplificar essa execução de uma página web simples, básica, certo? Reparem, título e um texto qualquer. Algumas estruturas também que a gente deve colocar, por exemplo, é a versão, a linguagem que a página utiliza. Então, se a gente colocar aqui lang, reparem que nós começamos a trabalhar com as tags. Algumas tags são únicas, então a gente não tem abertura e fechamento. Outra nós temos abertura e fechamento.
A maioria aqui foi exemplificada dessa forma. E nós temos agora também, estamos inserindo o conceito de atributos. Então, nesse caso aqui, ó, na tag HTML, eu coloco o atributo, estou colocando o atributo lang, que é para definir qual é a linguagem da página. Isso aqui vai principalmente ser usado pelo navegador para traduzir a página, por exemplo. Aquela sugestão de página quando você abre ela que tem para traduzir em português, principalmente no Chrome. Então vou colocar aqui pt br e vou salvar novamente. Ctrl S. Então repare na página, eu vou atualizar a página aqui, ó. Reparem que nada mudou. Porém, o navegador já vai conseguir interpretar que essa página aqui utiliza o português como padrão de exibição. Se uma pessoa for abrir nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser que o navegador já interprete que não é uma linguagem nativa dos Estados Unidos, ou inglês no caso, e dê a sugestão de traduzir a página para o inglês. Então, esse seria um exemplo de parâmetro que nós passamos aqui dentro de uma tag para que o navegador interprete, certo? Então, essa foi a primeira parte, a parte básica que a gente pode ver de um documento HTML. Nas próximas aulas, nós iremos ver com mais detalhes todas as estruturas do HTML, certo? Até a próxima aula.